Olá, meu querido e amado irmão, bem-vindo a este culto especial, o culto de Ascensão. O culto onde nós lembramos a subida de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus aos céus, para de lá, à direita do Pai, reinar sobre nós em glória e poder. O Cristo que entregou sua vida, ressuscitou, esteve durante 40 dias junto com os seus para provar que estava de fato vivo e que foi vencedor sobre a morte, sobre o diabo e sobre o mundo. Essa vitória agora é nossa. E Cristo nos chama a viver essa vitória como filhos de seu reino. Que Deus abençoe o nosso culto de ascensão. Amém. Nós vamos cantar agora o primeiro hino do nosso culto. Grande Deus, o teu louvor, hoje unidos em vamos, teu excelso eterno amor, com os anjos celebramos e prostrados ante ti, vimos te adorar aqui. Cristo Salvador verás, com amor em nós domina, tua graça, tua paz, ó Senhor, ao mundo ensina, que remido em tua luz possa andar, ó Rei Jesus. Seja o Pai eterno Deus, ao Espírito da vida, e a Jesus nos altos céus, honra sem cessar rendida, infinito é seu amor, canta em todo o seu louvor. Como é gostoso estar na tua presença, ó Senhor do Universo. A minha alma suspira, sente muita saudade do templo do Senhor. Meu coração e meu corpo vibram de emoção quando me aproximo de Deus. Os pardais e andorinhas fazem seus ninhos para proteger seus filhotes. O meu ninho, Senhor do Universo, meu Rei e meu Deus, são os teus altares. Felizes são os que estão em tua presença, sempre cantando louvores a ti. Como são felizes as pessoas que frequentemente estão em tua presença, louvando o teu nome para sempre. Ó Senhor, Deus do Universo, escuta a minha oração. Ouve, ó Deus de Israel, tu és a nossa proteção. Ó Senhor do Universo, felizes mesmo são as pessoas que confiam em ti. Graças te damos, ó Deus, por tua presença entre nós, pela tua palavra. Em teu nome, aqui estamos, ó Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Estimados irmãos em Cristo, o pecado nos entristece, perturba, machuca, oprime e condena. Mas Jesus, o Salvador, nos convida dizendo: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Ir a Jesus significa reconhecer a nossa condição de perdidos e condenados e nos apegar unicamente à sua graça perdoadora. Coloquemos então sobre Cristo Jesus os nossos fardos e reconheçamos o nosso pecado. Ó Deus de toda misericórdia e bondade, nós te confessamos os nossos erros, maldades e fraquezas, te ofendemos por pensamentos, por palavras e por ações. Somos merecedores de castigo, tanto aqui nesta vida como por toda a eternidade.
Dê a nós o teu perdão, mediante o sangue redentor de teu amado Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amados irmãos, tendo, pois, confessado os teus pecados e declarado a tua confiança em Cristo, eu, como ministro da palavra, anuncio a vocês: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. E diz também: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Perdoados estão os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A leitura do Salmo para o nosso culto de hoje é o Salmo de número 47, onde lemos assim: batam palmas de alegria todos os povos, cantem louvores a Deus em voz alta, pois o Senhor, o Altíssimo, deve ser temido. Ele é o grande Rei que governa o mundo inteiro. Deus nos faz vencer os outros povos, Ele nos fez governar as nações. Ele escolheu para nós a terra onde vivemos, terra que é o orgulho do seu povo, a quem Ele ama. Deus vai subindo para o seu trono enquanto Ele sobe a gritos de alegria e sons de trombeta. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei. Louvem a Deus com canções, pois Ele é o Rei do mundo inteiro. Deus está sentado no seu santo trono, Ele reina sobre as nações. Os que governam os povos se reúnem com o povo do Deus de Abraão, pois todo o poder neste mundo pertence a Deus, Ele domina tudo. Até aqui a leitura do Salmo para o nosso culto de hoje, palavras do nosso Senhor. Amém. Deus e Pai Todo-Poderoso, neste momento nos achegamos diante do Teu altar, em nome daquele que pagou o preço de nossos pecados e sentou-se à Tua direita na majestade do céu. Louvamos a Ti, Senhor, porque Cristo Jesus nos deu um novo coração, um coração puro, e renovou dentro de nós um espírito inabalável. Dê a nós, Senhor, uma fé que purifica nossa alma, que opera o amor que venceu o mundo. Faze de nós, Senhor, servos dedicados na prática de boas obras. E concede que, assim como Teu Filho subiu aos céus, que um dia também possamos nós, de corpo e alma, subirmos e morarmos contigo eternamente. Em nome de Cristo Salvador, nós te oramos. Amém. Nós cantamos o próximo hino, que é um hino baseado no salmo do nosso culto de hoje, o Salmo 47. Altíssimo é o grande Rei que governa as nações do mundo inteiro. Cantem louvores a Deus, o Senhor. O Altíssimo é o grande Rei que governa as nações do mundo inteiro. Pois todo o poder deste mundo pertence a Deus. Pois todo o poder pertence a Deus. Batam palmas com alegria, cantemos louvores ao Deus de amor. Louvemos a Deus, o Senhor, pois Ele é o Rei do mundo inteiro. Batam palmas com alegria, cantemos louvores ao Deus de amor. Louvemos a Deus, o Senhor, pois Ele é o Rei mundo inteiro. Pois todo o poder deste mundo pertence a Deus. Pois todo o poder deste mundo pertence a Deus. Batam palmas. A leitura de hoje do livro de Atos dos Apóstolos está registrado no capítulo 1, versículos 1 a 11. Onde lemos: Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho, até o dia em que ele foi levado para o céu.
Antes de ir para o céu, ele deu ordens, pelo poder do Espírito Santo, aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias, provando sem deixar dúvida nenhuma que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois, de fato, João batizou com água, mas daqui a alguns dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então, uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Até aqui a leitura do livro de Atos. A epístola para este culto está registrado em Efésios capítulo 1, versículos 15 a 23. Por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações e peço ao Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu a Cristo, a igreja, como único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas e em todos os lugares. Até aqui a leitura da epístola. A leitura do Santo Evangelho para o nosso culto de hoje, nós encontramos em Lucas, capítulo 24, dos versículos 44 a 53. Lucas 24, do versículo 44 ao versículo 53, onde a palavra de Deus então nos diz assim: Jesus disse: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas e disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados
seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Então Jesus os levou para fora da cidade, até o povoado de Betânia. Ali levantou as mãos e os abençoou. Enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de alegria e passavam o tempo todo no pátio do templo louvando a Deus. Até aqui a leitura do Santo Evangelho, palavras do nosso Senhor. Amém. Nós vamos agora, todos juntos, confessarmos a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparo para a mensagem, nós cantamos o próximo hino. Queridos irmãos em Cristo, eu gostaria de começar essa mensagem hoje convidando você para imaginar, para lembrar de momentos na sua vida em que você pensou: o que eu estou fazendo aqui? Às vezes acontece em situações que nós vivenciamos e que não é uma boa experiência. Às vezes acontece em experiências muito legais, coisas que a gente está gostando muito de viver, e a gente então se pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Eu gostaria de refletir um pouco com vocês no texto que nós lemos de Atos, capítulo 1, e a respeito da ascensão de Jesus, a partir dessa perspectiva, a partir desta pergunta. Eu gostaria de ler cada um dos pedaços do texto de Atos 1, para que a gente vá aos poucos refletindo sobre o que significa a ascensão de Jesus e como ela impacta a nossa vida cristã aqui nesse mundo. O texto começa dizendo: prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho até o dia em que ele foi levado para o céu. Esse livro é endereçado, assim como o Evangelho de Lucas,
a um homem chamado Teófilo, que era uma autoridade pela maneira como Lucas se refere a ele no Evangelho de Lucas. Ele é chamado de Excelentíssimo Teófilo. E ele cita aqui o primeiro livro que ele escreveu. O Lucas, que escreveu o livro de Atos, e ele escreveu o Evangelho também de Lucas. E ele escreveu o livro de Atos para ser uma continuação da história que ele começou a contar lá no Evangelho de Lucas. E ele diz que ele contou no Evangelho de Lucas tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho até o dia em que ele foi elevado para o céu. Literalmente, o Lucas diz que ele vai começar a contar no Evangelho o que Jesus começou a fazer. E isso significa que agora, no segundo livro, no livro de Atos, Lucas vai contar o que Jesus continua fazendo, mesmo depois de subir aos céus. E agora, no livro de Atos, Lucas nos conta o que Jesus continua fazendo por meio do Espírito Santo. É importante que nós lembremos que ainda hoje Jesus continua a sua obra por meio do seu Espírito Santo, que agora usa a sua igreja, que proclama a palavra de Deus. O Lucas vai adiante, dizendo: antes de ir para o céu, ele deu ordens pelo poder do Espírito Santo aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. E com isso, o Lucas está fazendo uma promessa que vale para mim, uma promessa que vale para você. O Espírito Santo agiu em você e ele continua agindo. Ele continua agindo por meio da palavra, agiu por meio do batismo, age também por meio da Santa Ceia. E esses são os meios que Deus escolheu para fazer com que o Espírito Santo nos levasse ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. E para fazer com que a nossa fé fosse fortalecida, para que a salvação que Jesus nos deu se tornasse nossa. É o Espírito Santo que usa esses meios para nos levar à fé em Jesus. E agora, o Espírito Santo passa a agir através de nós, para a salvação do nosso próximo, para a salvação daqueles que convivem conosco. E essa promessa é uma promessa que vai acompanhar você para a vida toda, até que Jesus tenha terminado o seu trabalho em ti e que ele tenha terminado o seu trabalho através de ti. Lucas vai adiante dizendo no versículo 3, depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, não foi só de uma maneira, durante 40 dias, não foi durante um dia só, provando sem deixar dúvida nenhuma que estava vivo. Como era importante a mensagem da ressurreição para o Lucas, como é importante a mensagem e a certeza da ressurreição de Jesus para a igreja cristã. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu. Ora, o que o Pai havia prometido, conforme eu disse a vocês? O que o Pai havia prometido por meio de Jesus? Enviar o Espírito Santo. Pois de fato João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. O que vai acontecer no capítulo 2 do livro de Atos. Certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então, lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? E a pergunta aqui é: quando, Jesus? Quando o quê? Quando o reino vai ser restaurado a Israel? E aqui existe uma grande possibilidade dessa pergunta ter sido feita com uma compreensão completamente equivocada a respeito do que significava essa restauração do reino a Israel. Talvez os discípulos tenham perguntado no sentido de que quando que nós vamos ser livrados dos romanos? Quando nós voltaremos como Israel aos tempos como o tempo do rei Davi e do rei Salomão? Quando isso tudo vai acontecer? E a resposta de Jesus aponta para essa restauração do reino de Israel de uma forma completamente diferente.
Vai acontecer então a ascensão de Jesus, Jesus vai subir aos céus, vai ele se assentar, Jesus à direita de Deus. Ele então voltará para o juízo, acontecerá o juízo final e então novos céus e nova terra serão a realidade para aqueles que creram em Jesus. Por isso Jesus responde no versículo 7, não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Em outras palavras, Jesus está dizendo, essa data está na agenda de Deus, mas essa informação não foi dada a ninguém, não será dada a ninguém. Deus não deu acesso à agenda dele para ninguém. Por isso, se alguém hoje vem dizendo que sabe quando Jesus volta, que sabe quando vai ser o fim do mundo, que sabe quando Deus vai devolver o reino a Israel, a gente pode dizer a partir das palavras de Jesus, é mentira. As pessoas que disseram ao longo da história, que sabiam quando Jesus voltaria, que sabiam quando era o fim do mundo, a elas nós também podemos dizer, é mentira. Deus não revelou essa informação a ninguém. E Jesus está dizendo para os discípulos, não percam tempo com isso. E vistam o tempo de vocês com o quê? Como? Ele responde isso no versículo 8, dizendo, porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder. E se a gente para a leitura aqui, a impressão que a gente tem é que Jesus está prometendo que quando o Espírito Santo vier sobre nós, a gente vai virar todo-poderoso. A gente vai virar um tipo de Deus. A gente vai virar um super-homem. A gente vai, talvez, mover as coisas com a força da nossa mente. A gente vai fazer milagres, ressuscitar mortos, fazer com que doentes sejam curados. Talvez você já tenha ouvido alguém de uma outra denominação cristã ou até alguém não cristão dizendo, ué, Jesus não prometeu que vocês seriam poderosos? Quem é poderoso lá na sua igreja? Você é poderoso? Você faz milagres? O seu pastor faz milagres? Porque se não fizer, eu nem vou ouvir alguém assim. É isso que Jesus está prometendo aqui? Nesse momento é importante que a gente vá adiante no texto. Jesus disse, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder. E então ele explica, e serão minhas testemunhas. Em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Qual o poder que o Espírito Santo daria àqueles que o recebessem? O poder de testemunhar a sua fé. E essa é uma promessa maravilhosa. Não é a promessa de que nós faríamos milagres, de que nós ressuscitaremos pessoas, mas é uma promessa melhor do que essa. O Espírito Santo, quando chegar até nós, vai nos usar. Usar aquilo que a gente diz e usar aquilo que a gente faz para levar pessoas ao arrependimento, para levar pessoas à fé em Cristo, para levar gente para o céu, para trazer o perdão para as pessoas. E isso é sensacional. Essa promessa que Jesus faz aqui, quando o Espírito Santo vier sobre vocês, e isso se concretiza e é uma realidade para todos os cristãos, não só para alguns. Quando nós fomos batizados, nós recebemos o Espírito Santo. E o que acontece conosco? Nós recebemos o poder de ser testemunhas de Deus. De Deus usar aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz para levar a gente para o céu. Que sensacional! E como e onde que isso vai acontecer? Em Jerusalém, o lugar onde eles estavam, na Judéia, que era o lugar onde também viviam judeus, logo ali perto, e depois em Samaria, que era uma região muito próxima ali, mas uma região onde os judeus não queriam ir, e depois até os lugares mais distantes da terra. Perceberam o movimento? Em Jerusalém, aqui onde vocês estão, aqui em volta de onde vocês estão, na Judéia, aqui em torno onde vocês não querem ir, Samaria, e até os lugares mais distantes da terra. Daqui de Jerusalém, do centro para fora. A missão que existia para o povo de Deus no Antigo Testamento era uma missão
que tinha um movimento justamente o contrário. Era para que o povo de Deus fosse uma testemunha do seu relacionamento com Deus para todos os povos, mas uma testemunha que chamava todos os povos para servir esse Deus que nós servimos. Por isso, e essa força a gente chama na física, de força centrípeta. Deus queria no Antigo Testamento que todos fossem atraídos para Israel, que tinha como centro o seu Deus. Os povos todos eram chamados e atraídos para o centro. E a missão, a partir de agora no Novo Testamento, passa a ter uma lógica também contrária. Nós somos sim chamados à igreja, mas a igreja é enviada de Jerusalém para a Judéia, Samaria e para os lugares mais distantes da terra, do centro para fora. E essa força é chamada de força centrífuga. O que é uma centrífuga? Onde a gente centrifuga a roupa. A gente coloca a roupa lá e a roupa gira e faz com que a água fuja do centro. Esse é o movimento da missão que Deus dá para o seu povo no Novo Testamento. Hoje, nós vivemos uma realidade em que nós estamos com dificuldade de exercer a missão que Deus atribui à sua igreja de forma centrípeta. Nós temos dificuldade de nos reunir como povo de Deus, chamando a todos para o nosso culto. Isso acontece por causa de um vírus. Só que Deus continua nos incentivando a que nos envolvamos na sua missão, de maneira centrífuga. De onde nós estamos até os confins da terra, usando para isso os meios que Deus coloca à nossa disposição para isso. E nós temos uma grande ferramenta que Deus quer usar para alcançar até pessoas que estão nos lugares mais distantes da terra. E essa ferramenta é a internet, são as suas redes sociais. Deus quer usar você para isso. Quando a gente vai olhar para o desenvolvimento do livro de Atos, a gente vai ver que o Evangelho começa a ser pregado ali em Atos 2, quando o Espírito Santo é enviado. E aí então Pedro prega a palavra de Deus e 3.000 pessoas são convertidas. O Evangelho então começa a se espalhar pela Judéia. E aí então, no capítulo 8, o Evangelho chega a Samaria. E onde o livro de Atos termina? Com o Evangelho sendo pregado pelo apóstolo Paulo em Roma. Se a gente perguntasse para esse povo aqui, para os apóstolos, para aqueles que estavam na ascensão de Jesus, onde vocês acham que o Evangelho nunca vai chegar? Que é um lugar distante demais. Eles diriam Roma. Roma é confins da terra para a gente. E o Espírito Santo vai agindo por meio de perseguição, vai agindo por meio de coisas que a gente não gostaria de viver, mas vai fazendo com que o Evangelho chegue onde Deus quer. Parecia que tudo estava fora de controle, a igreja estava sendo perseguida, cristãos vão ser mortos por serem cristãos, a igreja parece que se divide, parece que tem partidos, os apóstolos são presos, mas Deus estava dirigindo a sua igreja para que o Evangelho chegasse onde Ele queria que chegasse. E Deus hoje continua agindo por meio do seu Espírito Santo. Parece que tudo hoje está fora do controle de Deus, porque está fora do nosso controle. Mas o Espírito Santo continua guiando a sua igreja para que o Evangelho chegue onde Deus quer que ele chegue. O livro de Atos nos mostra que o Espírito Santo vai agir nas pessoas e vai agir também através de pessoas, através de você. O texto vai adiante dizendo no versículo 9 que depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam mais vê-lo. Eles ainda estavam olhando firmes para o céu, enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará, do mesmo modo que vocês o viram subir. Quem eram esses 2 homens? Eram anjos?
Provavelmente por causa da sua discrição, vestidos de branco, provavelmente por causa da sua tarefa, eles estavam cumprindo uma tarefa de anjo, de mensageiro, trazendo uma mensagem de Deus. E por causa da mensagem que eles trouxeram, uma mensagem em nome de Deus. O texto não diz como é que os discípulos responderam a essa pergunta. O que vocês estão fazendo olhando para o céu? Mas e se eles respondessem? O que os discípulos diriam para esses homens ou anjos perguntando? Cara, você viu o que acabou de acontecer? O Filho de Deus acabou de subir aos céus. A obra dele foi concluída. Ele morreu, ele ressuscitou. Ele deu todas as orientações que ele tinha que dar e foi ocupar o seu lugar à direita de Deus Pai. O plano deu certo. Eu estou salvo. O mundo inteiro está salvo. Deus sabe que a sua graça é algo tão maravilhoso, que o fato de que Ele cumpre, e o fato de que Ele cumpre as suas promessas, de que Ele é fiel às suas promessas, é algo tão grandioso, que a gente fica bobo, que a gente fica abobado, maravilhado, dá vontade de não parar de olhar, de não parar de contemplar a graça de Deus. Agora, olha de novo para a pergunta dos anjos. Por que vocês ainda estão aqui? Primeiro, homens da Galileia. Vocês lembram que vocês são homens da Galileia? Foi lá que Jesus chamou vocês. E para que Ele chamou vocês? Para pescar gente. Esse Jesus que subiu aos céus não deu uma tarefa para vocês? Que tarefa foi essa? Foi a tarefa da contemplação, de ficar aqui, olhando para o céu, esperando Jesus voltar? Por mais que a graça de Deus seja contagiante, não foi essa a tarefa que Jesus deu para os seus discípulos. A tarefa foi: vocês vão ser minhas testemunhas. E vocês não vão cumprir essa tarefa enquanto estiverem aqui em cima do monte, olhando para o céu. É preciso que vocês desçam do monte. É preciso que vocês vivam em meio às pessoas, aquelas pessoas com as quais vocês convivem. Hoje, esses anjos estão perguntando para você: por que você está aqui? Você sabe que é um pecador e que você não teria chance nenhuma de ser salvo se dependesse de você mesmo. Você e eu sabemos que nós merecemos ir para o inferno. Mas eu e você também sabemos que Deus foi tão bondoso conosco, que Ele enviou o seu Filho e que esse Filho morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e para garantir a nossa salvação. E quando o Espírito Santo me permite que eu me dê conta disso, eu fico maravilhado com a graça de Deus. Eu fico bobo, eu fico babando, eu fico com vontade de nunca sair da igreja desse Deus. E se tiver programação lá todo dia, eu vou estar lá. Mas é para isso que eu estou aqui? É para isso que Deus me chamou? É para isso que Deus chamou cada membro da sua igreja? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Jesus não deu uma tarefa para mim? E que tarefa foi essa? Foi a tarefa da contemplação? Por mais que a graça de Deus seja contagiante, não foi essa tarefa que Deus me deu. A tarefa foi: vocês serão minhas testemunhas. E eu não vou cumprir essa tarefa dentro do templo. É preciso descer do monte, é preciso sair da igreja. E antes que alguém me diga: não, pastor, mas no Evangelho de Lucas diz que eles iam todos os dias ao templo. Só que o templo lá não é o nosso templo hoje. O templo lá é como se fosse uma praça pública, onde eles viam pessoas que não eram da igreja cristã e lá eles testemunhavam a sua fé todos os dias. É preciso descer do monte, é preciso sair da igreja, é preciso vivenciar a minha vida cristã lá onde Deus me colocou. É preciso testemunhar a minha fé cristã lá na minha casa, entre os meus vizinhos, entre os meus colegas de escola, entre os meus colegas de trabalho, ou entre aqueles que têm contato comigo nas minhas redes sociais. Deus quer que eu testemunhe a minha fé.
É importante que a gente lembre que isso não foi apenas uma tarefa que Deus nos deu. Testemunhar nossa fé não é apenas uma tarefa que Deus nos deu, é uma tarefa do próprio Deus. É algo que nós temos a oportunidade de fazer. E Deus nos envolve nessa tarefa que é dele. E essa tarefa é a única coisa que nós vamos fazer aqui e que nós não faremos no céu. Deus quer que a gente faça aqui e não faremos mais no céu. A oportunidade que nós temos de testemunhar nossa fé, nós temos agora. Só que isso não é apenas uma tarefa, uma coisa que Deus quer de nós. É também uma promessa. Deus promete para a gente: vocês vão ser minhas testemunhas. Eu vou usar a vida de vocês. E nessa promessa nós podemos confiar. Ali onde Deus nos coloca no nosso dia a dia, é que o Espírito Santo vai agir. E Deus vai me usar para salvar muita gente. Imagine agora você se encontrar no céu com alguém para quem você testemunhou a sua fé e essa pessoa foi salva por meio de você. Você foi um instrumento. Isso não é sensacional? E quando nós estivermos lá, e quando nós estivermos com essas pessoas a quem nós amamos e para quem nós testemunhamos a nossa fé, a gente vai se perguntar: o que eu estou fazendo aqui? Porque o meu lugar não seria aqui. O meu lugar seria no inferno. Mas Deus enviou o seu Filho para que Ele morresse por mim, para me levar no céu. Por isso, eu me pergunto: o que eu estou fazendo aqui? Eu só posso estar aqui, eu só posso estar no céu por causa do meu Salvador Jesus, que enviou o Espírito Santo para agir em mim, para me levar à fé nele e para agir através de mim. Que Deus abençoe essas palavras nos nossos corações. Amém. Alimentados com a palavra do Senhor, queremos neste momento também lembrar que mesmo em casa você pode ser um ofertante ao reino de Deus, continuar com a sua contribuição para que a palavra de Deus possa ser mantida. Vai aparecer aí na sua tela agora o slide com os dados para transferência bancária ou talvez um depósito, para que você possa então dar a sua oferta para a Congregação Bom Jesus, para que o nosso trabalho de pregação do Evangelho continue a ser anunciado. Que Deus possa abençoar o ofertar de cada cristão neste momento. E nós então cantamos o próximo hino. Quem é que mora no seu coração? 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 Onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. A sua vida vai passar e não vai adiantar se lamentar. De que vale um abraço apertado, carinho e muita atenção. Esta vida cheia de corre-corre, quem é que para lhe dar a mão? Quem é que mora no seu coração? 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 Quem é que para lhe dar a mão? Se sua vida dá sem direção, você só para dar a mão. Se alguém mora no seu coração, no coração daquele que ajuda, deve estar o amor de Jesus. Pois se Cristo ali não fizer morada, de nada vale estender sua mão. Quem é que mora no seu coração? 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 Amados irmãos, nós queremos agora falar com o nosso Deus em oração. Amado Senhor Jesus Cristo, Tu que és exaltado acima de todos os homens, acima de todos os poderes, Tu a quem cada joelho deve se dobrar, Senhor, não apenas neste mundo, mas também no mundo que há de vir. Neste momento de oração pedimos, aceite o nosso louvor e a nossa adoração.
Sabemos, amado Deus, que o nosso louvor não pode te colocar acima de uma posição que tu já ocupas à direita do nosso Pai. Mas, Senhor, nós cremos que tu te alegras com a adoração de teus filhos. Por isso pedimos que tu aceites a nossa humilde gratidão por nos dares o privilégio de sermos parte do teu corpo, de sermos a tua igreja. Por apareceres, ó querido Cristo, a muitas pessoas depois da tua ressurreição, dando um testemunho de que assim tu venceste a morte, nós agora te somos imensamente gratos por essa dádiva. Também te agradecemos, Senhor, porque tu reuniste tantos crentes para testemunharem o momento de tua ascensão, o momento onde tu provaste ser o vencedor e subiste ao céu para reinar em glória e poder sobre nós. E é por causa destas testemunhas que deixaram esse registro no Santo Livro da Bíblia para que hoje nós também tivéssemos conhecimento dessa verdade. Que essas testemunhas que trouxeram a nós a verdade da ressurreição e ascensão possam nos inspirar, Senhor, não apenas a te seguir, mas também a sermos hoje testemunhas do teu amor, da tua vitória e da tua ascensão. Amado Cristo, como cabeça da igreja, tu conheces os diversos problemas que nós enfrentamos hoje como tua igreja. Nós não queremos te pedir, Senhor, que servir no teu reino seja algo mais fácil, mas queremos rogar a ti, ó Cristo, que o teu poder nos ajude a enfrentarmos estas dificuldades. Ajude-nos para sermos os instrumentos nas tuas mãos, para fazer as coisas boas em teu santo nome. Ajude-nos, Senhor, para sermos também instrumentos como teus pés, para levarmos a mensagem da misericórdia como mensageiros da salvação. E ajude-nos, Senhor, para sermos instrumentos de tua boca, para testemunharmos sempre a graça, o amor e a salvação que carregamos em nosso coração. Amado Pai, amado Cristo, amado Espírito Santo, a Santíssima Trindade, neste momento, nós nos achegamos para pedir que esteja atento à pandemia que assola o nosso mundo. Queremos mais uma vez, Senhor, pedir a Ti que esteja intercedendo pelos Teus e permita, Senhor, na medida do possível, a descoberta de uma cura, a descoberta de um tratamento eficaz, para que o grande número de mortes que vem acontecendo possa ser sanado e que nós, população mundial, possamos voltar aos nossos afazeres com a regularidade de antes da pandemia. Pedimos, Senhor, que abençoe todas as equipes médicas que trabalham para cuidar dos doentes. Pedimos que abençoe os cientistas que trabalham para a descoberta de algum produto químico que possa se tornar uma medicação eficaz. Pedimos, Senhor, que abençoe os familiares daqueles que estão enlutados por causa da morte. E pedimos, Senhor, que com Tua graça e paz a Tua palavra seja também força para cada um para enfrentarmos este momento. Abençoe também, Senhor, aos nossos políticos, aos nossos governantes, aqueles que devem cuidar da população. Pedimos que Tu estejas também guiando seus corações e mentes para tomarem sempre as melhores decisões, para que nós, povo brasileiro, povo matogrossense e povo sorrisense, não soframos por causa das consequências erradas das decisões que são tomadas pelos meios políticos. E, Senhor, sabemos que muito mais deveríamos orar a Ti neste momento. Mas também queremos pedir ao final desta oração que quando cada um de nós tivermos cumprido a nossa tarefa aqui e as Tuas promessas se cumprirem em nosso viver também aqui nesta vida, que Tu nos prepare para nos levar junto a Ti até o céu, o lugar onde eternamente compartilharemos a Tua glória e a Tua presença. Que assim seja para todo sempre. Esta é a oração que Te fazemos, Senhor, por Cristo, o nosso Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feito a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Amém. Vamos agradecer ao Senhor pelas bênçãos recebidas. Bondoso Deus, nós te agradecemos por termos a certeza de que Cristo está vivo. Te agradecemos por saber que Ele não está ausente de nós, mas está junto a nós a cada momento, intercedendo em nosso favor e nos guiando para um dia também nós sermos ascendidos aos céus. Que assim o bom Deus nos guarde. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Passamos agora aos avisos do nosso culto. Vai ser projetado aí na sua tela. Nós teremos então no próximo sábado, dia 23, o nosso culto online da Congregação Bom Jesus. Nós teremos também na quarta-feira o Ecos da Palavra. Essa semana então nós não tivemos o Ecos por causa do nosso culto de hoje, o culto de Ascensão. Mas na próxima quarta-feira volta o nosso devocional, o Ecos da Palavra, às 19h30 também. E depois, no próximo sábado, também teremos então o culto online no dia 30. Então, sábado próximo e depois o sábado posterior com os nossos cultos às 19h30, cultos então que serão postados na nossa página do Facebook, para que você e sua família possam participar do culto neste momento onde nós estamos restritos, não podemos estar na casa de nosso Deus, mas como família da fé, como igreja, nós temos o nosso culto, cada um na sua casa. Que Deus assim possa abençoar a todos. Amém. O pastor Arthur está me lembrando também sobre o YouTube, que nós temos agora um canal no YouTube, Luterana Sorriso, você pode digitar lá no seu YouTube. Também lá vai estar postado todos os vídeos das atividades que estão sendo realizadas em nossa congregação. Não só apenas na página do Facebook, mas também no YouTube você pode acompanhar e compartilhar o material que está sendo produzido aqui na Congregação Bom Jesus também, tá bom? Que Deus assim abençoe também essa tarefa de testemunho que nós temos por meio das redes sociais. Que Deus assim também possa nos usar como instrumentos para levar o seu amor através destes canais, o YouTube e o Facebook. Nós vamos finalizar o nosso culto cantando ainda o último hino, Senhor, ouve a minha prece. Que Deus abençoe a todos, uma excelente semana a cada um. Nos vemos no próximo sábado, no nosso culto do final de semana. Amém.